Boa noite, queridos. A graça e a paz é uma alegria muito grande retornarmos com as nossas aulas do Café Ensino. E eu me alegro em Deus por contar com a tua participação. Eu gostaria de começar com uma oração, amém? Então feche seus olhos e abra o teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Nós estamos aqui reunidos para aprendermos mais de ti, ó Senhor. Espírito Santo de Deus, navegue em cada lar nessa noite, trazendo revelação da tua palavra e que nós juntos saiamos daqui transformados pelo poder da tua palavra, meu Pai. É em nome de Jesus que a gente ora e agradece a ti, ó Deus. Amém. Amém, queridos. Hoje nós falaremos um pouco sobre o livro de Daniel, um livro profundo, um livro profético, que até mesmo complexo de se entender. Então não vou entrar muito no detalhe nas profecias, porque nós precisamos de mais livros da Bíblia para interpretá-lo. Então eu vou trazer algumas mensagens que eu creio em nome de Jesus que vão tocar o teu coração. Amém? Então preste atenção, abra o teu coração, abra a tua mente para receber a palavra de Deus. Mas antes de começarmos a entrarmos um pouco mais no detalhe, neste livro, estou colocando aqui na tua tela para compartilhar e para nós juntos nos alegrarmos, para relembrarmos de tudo aquilo que nós já percorremos na Bíblia. Nós já vimos alguns livros, já vimos 4 livros do Novo Testamento, e depois nós focamos muito nos livros do Antigo Testamento. Então veja na sua tela todos os livros que nós já vimos, desde Gênesis até Ezequiel. Então passamos pelos livros do Pentateuco, pelos livros que são considerados da seção poética, de poesia, dos livros históricos, e agora, hoje, nós terminaremos os livros considerados os profetas maiores com o livro de Daniel. Eu gostaria de também fazer a introdução da aula de hoje, né? Se eu fosse dar um título para a aula de hoje, o título seria O Livro dos Reinos. O próprio autor é Daniel, e Jesus Cristo, no Novo Testamento, em Mateus 24, ele faz referência do ministério profético de Daniel e de tudo aquilo que aconteceria. Você encontra essa passagem em Mateus 24, 15. Esse livro ele foi escrito por volta de 530 anos antes de Cristo, e os acontecimentos aqui destacados neste livro aconteceram no período, no Império Babilônico e no Império Medo-Persa. E Daniel, uma característica interessante desse profeta, tudo aquilo que ele profetizou, em grande parte, ele viu acontecendo. A outra imagem que está na sua tela é um pouco que você já está acostumado, que eu coloco aqui para dar uma visão maior da referência dos profetas com o período do tempo, ou seja, com a cronologia bíblica dos acontecimentos. Recapitulando, você deve lembrar que o primeiro rei foi Saul, depois de Saul veio Davi, e depois de Davi veio Salomão. E por causa dos pecados de Salomão, Deus destituiu, então, ou seja, não teria mais nenhum rei. O reino foi dividido em 2, em reino do norte e em reino do sul, e por causa do pecado dos reis desses 2 reinos, veio, a mão do Senhor pesou sobre a vida deles, e o reino do sul foi levado para o cativeiro na Babilônia. Então o rei Nabucodonosor conquistou Jerusalém e levou aquelas pessoas cativas para a Babilônia. E Daniel foi um dos primeiros a serem levados, sua primeira leva a ser levado para a Babilônia, e Daniel profetizou neste período onde o povo de Deus estava no cativeiro da Babilônia. Tá legal? Aqui falar um pouco mais, entrando um pouco mais um detalhe sobre Daniel. O significado do nome de Daniel é julgado por Deus, ou Deus é o juiz.
O livro começa mais ou menos em torno quando ele tinha aproximadamente 15 anos de idade, ou seja, Daniel foi levado muito jovem para a Babilônia. Daniel e os seus famosos 3 amigos, eles estavam no primeiro grupo de cativos. Daniel, ele nasceu, a origem dele era nobre, ele tinha uma boa educação, boa aparência, inteligente. Eu entraria um pouco mais no detalhe sobre isso. Já já ele teve 3 anos de treinamentos nos costumes da Babilônia e os seus dons o levaram a uma posição de destaque no reino de Deus. Ou seja, não é porque Daniel foi para o cativeiro que ali ele não ocupou uma posição de destaque. Não, ele teve uma posição de destaque. É um pouco da primeira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Já já. Ele foi promovido por causa da sua habilidade de interpretar sonhos, ele teve um ministério profético, então ele era uma voz profética de Deus para o rei Nabucodonosor, e ele foi a cabeça na Babilônia, na casa dos magos e dos cientistas. Por quê? Porque Deus usava ele e ele se destacava perante todos. E na aula de hoje eu não vou entrar no detalhe de todas as passagens, que são muitas passagens e até mesmo passagens muito conhecidas, como ali os amigos, como Daniel na toca dos leões, como os amigos de Daniel na fornalha, mas eu gostaria de compartilhar 3 lições que eu tirei para mim nessa noite, que eu creio que também falarão contigo nessa noite. Amém? E a lição número 1, ela tem como título Não se contaminar. E deixa eu explicar um pouco o que aconteceu. Então, o povo de Deus, né, o povo que estava em Jerusalém, veio para a Babilônia e o rei Nabucodonosor fez ali quase que um processo seletivo. Ele pediu para os seus servos escolherem homens bonitos, homens de boa aparência e trazerem para o palácio para passar por um processo, vamos assim dizer, de preparação. E durante este período de 3 anos, eles receberiam todo o ensino babilônico e eles teriam que se alimentar com os manjares do rei. E aí eram para todos aqueles que tinham sido escolhidos para participar deste processo, vamos assim dizer, preparatório. Eu tenho 3 versículos aqui na sua tela. Então, isto era a ordem do rei para todas essas pessoas que foram selecionadas para participar deste período preparatório. Isso está descrito no primeiro capítulo do livro de Daniel. E agora nós leremos o verso 8 e 9. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia com Daniel. Ou seja, o que significa isso? O rei estabeleceu alguns ritos, alguns processos para todas essas pessoas. Só que esses ritos, esses processos, para Daniel, significava impureza. E ali o rei Nabucodonosor queria consagrar todas essas pessoas com as suas práticas, mas Daniel, ele não quis se contaminar. Imagine comigo a ousadia, a coragem e a fé que Daniel teve que ter num lugar distinto, num lugar muito diferente daquele no qual ele tinha nascido. Ele falou não para os prazeres do mundo. Ele falou não para as coisas do rei. Daniel, ele preferiu, quando Daniel falou que ele decidiu não se contaminar, é a mesma coisa que ele estivesse falando. Eu não quero adorar outros deuses, eu quero simplesmente seguir a ordem do meu bom Deus. Então Daniel aqui estava se estabelecendo e declarando que ele era um homem de Deus. E isso, muitas pessoas têm dificuldade de fazerem isso. Muitas pessoas, elas querem ser aceitas
pela sociedade e muitas vezes elas preferem abrir mão das coisas de Deus para serem aceitas pela sociedade. Nós vemos isso cada vez mais aflorado em nosso meio, principalmente através das redes sociais. As pessoas querem mais ser aceitas pelas outras pessoas e por causa disso elas tentam fazer o que outras pessoas fazem, mesmo que isso seja um pecado perante aos olhos de Deus. Só que aqui, neste caso, Daniel falou, não, é como se ele estivesse dizendo, não, eu sirvo ao meu bom Deus, e eu não vou me contaminar com coisas impuras. Resumidamente, de uma forma muito clara, Daniel estava dizendo, eu não vou pecar, eu não vou parar de seguir as leis do meu bom Deus. Eu quero me consagrar somente a Ele. E por causa disso, veja só, da fidelidade de Daniel com o nosso bom Deus, Deus derramou no coração do chefe dos oficiais compaixão e simpatia. E aqui uma lição. Toda vez que nós decidimos não se contaminar para ser aceito pelo outro e nós preferimos ter uma vida santa, consagrada a Deus, Deus cuida de tudo e de todos. Então, não queira ser aceito pela sociedade fazendo coisas que não agradam a Deus, porque isto não comove e não agrada a Deus. E por causa dessa ousadia de Daniel e de seus amigos, Deus derramou aos rapazes uma aptidão incomum. Veja, Daniel 1,17, Deus concedeu aos 4 rapazes a aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu capacidade especial de interpretar sonhos. Veja só que, porque Daniel não se contaminou, Daniel permaneceu firme, fiel a Deus, Deus derramou sabedoria sobre a vida dele e sobre a vida de seus inimigos. E no verso 19, o rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Amém. Então, a lição número 1, santidade. Seguir a palavra de Deus, seguir os mandamentos de Deus, significa que Deus honrará a sua vida e que Deus te colocará em lugares de destaque. Assim como nós já vimos, não será pela força, não será pela violência, não será pela sabedoria que Deus abençoará as nossas vidas. Será por consagração ao nosso bom Deus. Então eu te encorajo a você a seguir este exemplo de Daniel, buscar cada vez mais ter atitudes que agradam a Deus e não ter atitudes como muitos chamam hoje em dia de politicamente correto. Não tente agradar outras pessoas ao invés de agradar a Deus. E isso não quer dizer que você será uma pessoa rude com outras pessoas. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que o meu propósito de vida, que o seu propósito de vida, em primeiro lugar, deve ser o quê? Agradar a Deus. Viver em santidade. Não pecar contra Deus. E se fizermos isso, Ele nos abençoará, nos capacitará, assim como capacitou Daniel. Lembre-se que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez isso na vida de Daniel, Ele fará isso em nossa vida, nos colocará em lugares de destaque conforme a vontade dEle, desde que nós tenhamos a mesma atitude de Daniel de não se contaminar. Amém? E a lição 2 deste livro, ela tem como título
Deus te capacitará. Então nós vemos no capítulo 2 que o rei Nabucodonosor teve um sonho. Ele ficou muito incomodado com esse sonho. E naquela época ele tinha muitos feiticeiros, magos, pessoas que conseguiam decifrar ao seu dispor. Ele reuniu todas as pessoas para decifrar o sonho que ele tinha tido. Só que nenhum destas pessoas não conseguiram identificar aquilo que ele tinha sonhado. Então o rei Nabucodonosor ficou furioso e mandou matar todas essas pessoas. E chegou a vez de Daniel e seus amigos morrerem por causa disso, porque Daniel fazia parte deste grupo, né, que tinha visões, que tinha sonhos. Só que este grupo, né, de Daniel e seus 3 amigos era um grupo diferenciado, porque era um grupo dirigido por Deus, ao contrário de todos outros que não eram dirigidos por o nosso Deus, o Deus de Israel, o Jeová. Só que quando Daniel soube que ele e seus amigos seriam mortos, ele pediu uma chance para interpretar este sonho. Então nós vemos isso na passagem de Daniel 2:17 a 20. Em seguida, Daniel voltou para casa e contou a seus amigos Ananias, Misael e Azarias o que havia acontecido. Pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia deles e lhes revelasse o segredo, para que não fossem mortos com outros sábios da Babilônia. Naquela noite, o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou o Deus dos céus e disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a ele pertencem a sabedoria e o poder. E o sonho e a visão que Daniel teve foi essa que você está vendo nesta imagem, né? De uma estátua com a cabeça de ouro, com o tronco de prata, com a cintura de bronze, com as pernas de ferro e com os pés de ferro e barro. É uma visão profética que Daniel teve, ou seja, é o sonho que Nabucodonosor teve. Daniel, através da capacitação de Deus, teve a revelação e ele explicou isso para o rei. E aqui nós temos uma lição muito importante para que você acredite que Deus tem o poder de te capacitar de forma sobrenatural. Você que está passando por alguma dificuldade, que você não sabe como sair dessa sua situação, recorra a Deus, porque Deus te guardará. Assim como Daniel louvou ao Senhor, vamos juntos louvar ao Deus nessa noite, porque louvado seja o nome do nosso Deus para todo sempre, pois a Ele pertencem a sabedoria e o poder. Então lembre-se, nos momentos de dificuldade, de tribulação, busque a sabedoria de Deus, porque Ele tem a resposta para a sua vida. E por causa disso, por causa que Deus trouxe a revelação para Daniel, Daniel recebeu uma recompensa. E da mesma forma que Daniel recebeu a recompensa, porque Daniel buscou em Deus, porque Daniel, como nós já vimos na lição 1, Daniel estava consagrado a Deus. Muito importante, nós só vamos receber a orientação de Deus se nós estivermos consagrados no Senhor, se nós não estivermos envolvidos com coisas que não são do reino de Deus. Então veja essa passagem onde o rei, onde Deus, através do rei, recompensa Daniel. Então Daniel revelou o sonho para o rei ficou impactado e o rei lhe disse: verdadeiramente seu Deus é o maior de todos os deuses, Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois você conseguiu revelar esse segredo. O rei Nabucodonosor, aqui no caso, colocou Daniel em um cargo elevado e lhe deu muitos presentes valiosos. Nomeou governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios, a pedido
de Daniel, nomeou Sadraque, Mesague e Abednego para cuidarem de todos os seus negócios da província da Babilônia, enquanto Daniel permaneceu na corte do rei. Veja só, quando nós nos consagramos, quando nós não trazemos coisas impuras para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa vida, quando nos tempos difíceis de aflição nós buscamos a sabedoria de Deus, depois disso vem a recompensa de Deus. E aqui, veja só que existe um só Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Este é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que capacita, que dá direcionamento, que dá discernimento para resolver os problemas. Os magos, os sábios não conseguiram decifrar. Os deuses, e aqui deuses em letra minúscula, como está nesse versículo, não conseguiram interpretar o sonho de Nabucodonosor. Mas o nosso Deus, o nosso bom Deus, ele tem o poder de revelar tudo, porque ele é o Criador de todas as coisas, ele é o soberano, ele é o onipotente, o onisciente e o onipresente. E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus para fazer esse papel, para nos capacitar, para nos guiar em toda a verdade. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus, hoje, que habita em nós, em nossas vidas, na vida daquelas pessoas que entregaram as suas vidas a Jesus Cristo, tem o Espírito Santo de Deus, e ele é a fonte de sabedoria de Deus dentro de nós. Da mesma forma, ele se manifesta em abundância quando nós estamos consagrados ao nosso bom Deus. Amém? Que você receba hoje essa lição número 2 no seu coração, que Deus vai te capacitar e depois ele vai te recompensar. Amém? E a última lição da aula de hoje, a lição número 3, é para que você saiba que Deus está no controle. Repita comigo e coloque aqui no chat: Deus está no controle. E essa lição tem tudo a ver com os tempos atuais que nós estamos vivendo no Brasil como no mundo. Parece que tudo está muito confuso, tudo está muito louco, todos os governadores, as pessoas de poder, os líderes mundiais estão confuso, tudo parece que está do avesso. Mas eu quero que você saiba que Deus está no controle, e por causa disso toda a nossa confiança tem que estar em nosso Senhor Jesus Cristo. E para eu trazer essa mensagem, está compilado e tem uma imagem aqui na tua tela com todos os capítulos do livro de Daniel, do capítulo 1 até o capítulo 12. Então no capítulo 1 nós temos o Deus que julga um governante hebreu orgulhoso. No capítulo 2 nós temos o sonho da estátua, que nós já vimos. No capítulo 3 ao capítulo 5 nós vemos Deus julgando 2 governadores e governantes gentios e orgulhosos, Deus guardando os seus servos fiéis, e Deus julgando 4 reinos gentios para estabelecer o seu reino. No capítulo 7 nós vemos um outro sonho, uma outra interpretação das 4 bestas. Não vou entrar neste conteúdo na aula de hoje porque é complexo e profundo para entender. Nós vemos no capítulo 8 a visão sobre os medo-persas e sobre os gregos. No capítulo 9 nós vemos Deus julgando um governador hebreu orgulhoso, e do capítulo 10 ao capítulo 12 nós vemos a visão sobre a Pérsia, Grécia e sobre o fim, e Deus julgando os governantes orgulhosos de nações, gentias. Então nós vemos aqui, esse é o resumo do livro de Daniel, e nós vemos Daniel guardando os seus servos nós vemos Deus guardando os seus servos, e nós vemos Deus julgando
os governadores orgulhosos, os governadores que não têm Jesus, que não têm Deus como o seu rei, como o seu Senhor. E o que nós tiramos de lição e nós aplicamos nos dias atuais. Saiba que Deus pode usar um servo fiel para mudar o mundo, da mesma forma que ele usou Daniel. Deus pode usar a sua vida para fazer a diferença na sociedade, no mundo. Então nunca subestime o poder de Deus e o que Deus pode fazer através da sua vida, porque Deus pegou um homem que foi exilado, que foi levado para o exílio, que foi levado para um lugar de sofrimento. Deus deu sabedoria. Deus colocou esse homem em destaque. Deus transformou Daniel em um profeta, que foi uma voz que fez a diferença naquele período. Então, não subestime o poder de Deus e o que Ele quer fazer através da sua vida. Saiba, queridos e queridas, se nós estamos reunidos nessa noite em comunhão e aprendendo mais de Deus, eu tenho uma certeza que Deus quer usar a minha vida e Deus quer usar a sua vida para ser um impacto nessa sociedade, para ser um impacto na vida de muitas pessoas. Então siga as lições que você aprendeu, que nós juntos aprendemos nessa noite, para você ser usado por Deus de forma poderosa. Amém? Não duvide, Deus sabe abrir as portas, como nós vimos no capítulo 1 e no capítulo 2. E Deus, saiba disso, e é disso que este livro também trata. Deus, Ele controla a ascensão e a queda dos reinos. Saiba que o povo de Deus, o povo de Jerusalém só foi para a Babilônia porque Deus assim o quis. E Deus só libertou o povo do exílio, nós já vimos isso em outras aulas, porque Deus também assim o quis. Então Deus está no controle, Ele levanta e Ele derruba governantes. Então, uma outra lição: não coloque a sua confiança em homens e em governantes. O único que tem o poder de mudar tudo é Jesus Cristo de Nazaré. É nele que está a nossa confiança. Amém? E a importância deste livro é exaltar o reino de Deus acima de todos os outros reinos. Nos tempos atuais, nós vemos muitas pessoas adorando homens, colocando a sua confiança em homens. Nós temos que colocar a nossa confiança no único que é digno de todo o louvor, o único que é sábio, o único que é onipotente, onipresente e onisciente, o nosso bom Deus. Nossa confiança está naquele que deu a sua vida por mim e por você, Jesus Cristo de Nazaré. Nenhum outro governante, nenhum outro rei da história da humanidade sofreu, se fez servo, se tornou homem para passar por tudo aquilo que ele passou, por todo aquele processo de sofrimento, até a cruz do Calvário, e ali morreu e depois ressuscitou para nos libertar do pecado da morte. Então é este Deus que nós temos que todo dia colocar o nosso foco, colocar a nossa atenção e render-lhe a adoração, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda a glória. Amém? E agora nós chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que você tenha gostado de retornar neste estudo, e vamos juntos até o final do ano, conhecendo e aprendendo mais de Deus. Que juntos, todos os dias de nossas vidas, nós coloquemos essas 3 lições em prática. Lição número 1: se consagrar ao Senhor.
não se contaminar com as coisas do mundo, mas ter uma vida de consagração ao nosso bom Deus. Lição número 2: Deus capacitará os consagrados e recompensará os consagrados. Saiba disso, coloque isso em prática. Lição número 3: adoração e confiança ao único que merece isso, Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos e abra o seu coração. Vamos juntos terminar esta aula com uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, que o Senhor faça algo novo, algo grandioso na vida de todos. Em nome de Jesus, derrame temor, derrame fé, derrame esperança, derrame capacitação na vida de todos, meu Pai, em nome de Jesus. Guarde todos os meus amigos e as minhas amigas do mal, continue protegendo as finanças de cada um, continue protegendo a saúde de cada um, nos livre de todo mal. E é em nome de Jesus que nós já agradecemos tudo o que o Senhor fará. Amém. Amém, queridos? Uma boa noite e até a próxima terça. Fiquem na paz do Senhor.